Olá pessoal, estamos de volta à nossa aula sobre o programa de trabalho e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores. Então, o que são os indicadores? Eles são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação. Eles nos permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, oportunidades de melhoria, correção de problemas, entre outras questões. Então, o indicador ele é basicamente uma medida utilizada para organizar e captar as informações relevantes da execução da política pública e ele se traduz como um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do programa de trabalho e, consequentemente, o alcance das metas. Aqui a gente tem, no item 2 do programa de trabalho, o quadro de indicadores. Esse quadro ele possui as áreas temáticas, o nome dos indicadores, pesos, as metas para cada período avaliatório e o valor acumulado. As áreas temáticas elas podem ser estipuladas como os principais focos de atuação definidos na política pública, os grandes grupos de resultados que se pretende alcançar. Já os pesos eles devem ser atribuídos aos indicadores de acordo com a sua significância para o cumprimento do objeto da parceria. Nesse quadro, então, cada indicador deve ter um peso em percentual e a soma deles deve dar sempre em 100%. Então, eu vou ter uma lista de indicadores e, considerando a entrega, né, a parceria como um todo, eu devo estabelecer a importância de cada um desses indicadores que está sendo estabelecido aqui. Então, geralmente, uma entrega que ela impacta muito a política pública, ela vai ter um peso maior. Então, nesse quadro, a gente vai ter vários indicadores e com pesos diferentes para cada um deles. Aqui o valor de referência, ele demonstra o valor alcançado por aquele indicador em um período de tempo anterior, de modo a fundamentar a definição das metas futuras a serem alcançadas. Nem todos os indicadores precisam possuir valores de referência, principalmente para parcerias novas. Então essa coluna ela deve ser preenchida somente quando é interessante você ter um valor de referência para entender a evolução daquele indicador e daquela meta. A meta é uma expressão numérica que representa o desempenho desejado. Elas devem ser desafiadoras, traduzindo os objetivos estratégicos da política pública. Por outro lado, devem ser execuíveis e compatíveis com a capacidade de execução e financiamento da atividade. Então aqui a gente está falando basicamente das metas definidas para cada período avaliatório. A gente deve definir as metas considerando a realidade, principalmente em políticas públicas que já são executadas pelo Estado. A gente não pode definir metas que sejam muito superiores àquelas que já vêm sendo executadas. Então é muito importante que o órgão faça esse sopesamento e entenda realmente que é necessário você estabelecer metas que sejam execuíveis. Então aqui eu trouxe um quadro de indicadores como exemplo, preenchido. Aqui nesse caso a gente tem como áreas temáticas a expansão de público, o fortalecimento institucional, como indicadores o número de concertos realizados, número acumulado de pessoas presentes nas apresentações, índice de satisfação do público. Cada um desses indicadores tem o seu peso correspondente, totalizando 100%, o seu valor de referência e as metas definidas para cada um dos períodos avaliatórios. Quando não há meta definida, a gente tem esse tracinho aqui, porque esse período não será, esse indicador ele não será avaliado nesse período. E o valor acumulado aqui também nessa última coluna. Então, como a gente vai definir bons indicadores? Então, antes de eu pensar no indicador para determinada parceria, eu vou me fazer basicamente 4 perguntas. Quais são os problemas a serem enfrentados e o que será feito para corrigir? Quais são os objetivos a serem alcançados? Quais as atividades precisam ser feitas para alcançá-los? Quais os resultados esperados com a execução da política pública e qual a satisfação do público-alvo com a política pública? Então, a partir dessas respostas, a gente vai partir para a definição dos indicadores de modo a monitorar a execução do termo de parceria ou do contrato de gestão. É importante aqui frisar mais uma vez que o alcance dos objetivos traçados, ele vai passar justamente para a definição desses indicadores. Então é por isso que é muito importante a gente nos fazer essas perguntas no momento de definição dos indicadores para o programa de trabalho. Então é isso. Esse vídeo a gente tratou sobre os indicadores e no próximo a gente vai falar sobre os atributos
que cada um desses indicadores deve conter no contexto do programa de trabalho. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.